A Netflix vai destruir o cinema. Harry Potter, Senhor dos Anéis, DC, Mortal Kombat, HBO e um monte de outras coisas que antigamente eram da Warner, agora vão pra Netflix. Agora que o cinema morre de vez. Todo mundo tá querendo saber que a Netflix não é a empresa mais queridinha do mundo. Ela consegue decepcionar gregos e troianos. E agora que ela é dona de boa parte do cinema, será que é o fim definitivo dessa mídia? Eu fiz uma postagem, uma enquete aqui nesse canal e não deu outra. Tá geral pistola com a Tundum. Se tu tá por fora, a Warner abriu um leilão pra comprar nela. Um monte de empresas e fundos de investimento árabes lançou na jogada. Mas a Netflix levou por uns 70 a 80 bi. Ninguém sabe exatamente quanto foi. Tem uma história de que a Paramount tá querendo mandar uns 100 bi. Mas esse é assunto pra outra hora. Tem uma galera teorizando que o governo americano vai se mover por conta das leis antimonopólio. Mas, sinceramente, isso é uma balela. É muita guagem acreditar que a maior potência capitalista do mundo vai lutar contra monopólio. Isso aí é basicamente acreditar em conto de fadas. Até porque o capitalismo é monopólio. Caso tu tenha alguma dúvida, eu tô aqui no site do Jovem Nerd, na matéria de 10 maiores bilheterias da história do cinema. Bora dar uma olhadinha. Em primeiro lugar, a gente tem Avatar, da Disney. Em segundo lugar, Vingadores Ultimato, também da Disney. Em terceiro lugar, Avatar, o Caminho da Água, também da Disney. Então, em quarto lugar, a gente tem Titanic, que também já é da Disney hoje em dia. Em quinto lugar, Star Wars, que é deles. Em sexto lugar, Outros Vingadores. Em sétimo lugar, Homem-Aranha, que também é. É meio Disney, meio Sony, mas também é. Em oitavo lugar, Divertidamente, que é da Pixar, e a Pixar hoje em dia é da Disney. Em nono lugar, Jurassic World, que é da Universal, não a igreja, a empresa de filme. E em décimo lugar, o Rei Leão. Agora que a gente deu uma olhada nas 10 maiores bilheterias da história do cinema... Isso parece um sistema que evita monopólio? Tu acreditar que vai ser feito alguma coisa pra evitar monopólio, justamente nos Estados Unidos, é acreditar em contos de fadas. É uma balela, é uma besteira, uma idiotice. Mas uma coisa interessante que surgiu nessa parada toda é sobre o futuro do cinema. Porque a Netflix já mostrou várias vezes que ela não tá interessada em cinema. Inclusive, eles já afirmaram que eles consideram o cinema uma mídia ultrapassada e que o negócio do futuro é o streaming. Então agora que ela vai ser dona do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, da DC inteira, da HBO e de um monte de outras coisas que vem junto com isso, qual será que vai ser o futuro do cinema? Tem uma galera falando em morte de cinema, mas eu acho que isso é um exagero desgraçado. Até porque o cinema já morreu várias vezes. Quando o cinema deixou de ser mudo, eles falaram que já era. Porque teoricamente ia virar só teatro gravado. Quando começaram a sumir os cinemas de bairro, eles falaram que já era. Porque o cinema ia virar só uma coisa pra elite. E o lado artístico e autoral do cinema ia deixar de existir. Quando surgiu a televisão, eles falaram que já era. Porque seria muito mais barato produzir pra televisão. Então toda a indústria ia migrar pra televisão e abandonar o cinema. Quando surgiu o DVD, eles falaram que já era. Porque agora dava de tu colocar o filme num disco, sem a necessidade de ter todo o trabalho de projetar numa sala. Quando surgiu o streaming, eles falaram que já era. Porque o povo ia preferir assistir em casa sentado no sofá do que sair pra ir no cinema. Quando teve a pandemia, eles falaram que já era. Porque o povo ia perder o costume de sair de casa pra ir assistir filme. Então, se o cinema já morreu 6 vezes, significa que nem agora que ele vai morrer. Fica meio óbvio que é muito mais um exagero, um fatalismo, do que algo que vai realmente dar problema na vida real. Além de que a galera tá falando como se fosse o cinema mundial todo que fosse ser afetado por isso, quando na verdade vai ser só o... Isso tudo com certeza vai afetar o cinema americano e uma boa parte do cinema britânico. Ainda vai ter cinema francês, coreano, alemão, argentino e de tudo quanto é canto do mundo. A gente é tão colonizado pelos americanos que qualquer abalo mínimo que eles sentem a gente trata como se fosse o fim dos tempos. Porque pensa bem, se rolasse uma treta absurda e Hollywood fosse apagada do mapa, ainda teria cinema no planeta todo. Então não é como se isso fosse gerar o fim dos tempos ou algo realmente ruim. Inclusive essa pode ser uma oportunidade pro nosso cinema. Porque se os Estados Unidos vai passar alguns poucos anos mal das pernas, a chance do Brasil ocupar um pouco mais do mercado global. Mas como o Brasil é muito Zé Ruela, a gente vai ficar olhando isso tudo acontecer sem fazer absolutamente nada. E aí, quando eles se estabelecerem de novo, a gente vai vir com um papo de ai, a gente não cresceu porque os Estados Unidos não deixam. E falando em Brasil, geral tá reclamando do fim da sala de cinema, como se no Brasil tivessem sala de cinema. É o velho dilema de colocar carroça na frente dos bois. Lá em 2019, o tema da redação do Enem era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que significa que não tem acesso ao cinema em todos os cantos. De lá pra cá, praticamente nada mudou. Inclusive, a maior parte dos brasileiros nunca nem pisou numa sala de cinema na vida. Aqui no Maranhão, por exemplo, onde eu moro, a maioria das cidades não tem cinema. Tem uns cinemas de shopping em São Luís, um cinema na estação lá na cidade de Rosário. Deve ter mais umas 3 cidades turísticas, tipo Barreirinhas, e em alguma outra cidade da ilha.
Mas a maioria de quem mora fora de São Luís nunca nem viu uma sala de cinema. Só pra tu ter uma ideia, absolutamente todo mundo que eu já tive contato da geração da minha avó morreu sem nunca pisar numa sala de cinema. E todo mundo que eu conheço da geração dos meus pais também nunca foi e nunca vão acabar morrendo sem nunca ir numa sala de cinema. Aqui na minha cidade, eu sou da primeira geração que vai ao cinema. E é 2 vezes no ano e olha lá. Eu comecei a ir no cinema em 2023. Eu já tinha 22 e já trabalhava há 1 ano. E de lá pra cá, eu acho que eu só fui umas 7 vezes. E eu até entendo porque que a galera do YouTube tá tratando como se isso fosse o fim dos tempos. É porque a maioria deles é do sul ou do sudeste, onde cinema é uma realidade pras pessoas. Então pra eles esse negócio de sumir a sala de cinema é um risco real. É como se uma parte da infância deles estivesse sendo apagada. Só que a maioria deles, como só tem a visão deles próprios, nunca nem parou pra pensar que talvez essa não seja a realidade da maioria do Brasil. Porque sendo bem sincero, se a sala de cinema acabarem hoje, não muda absolutamente nada pra minha mãe, até porque ela nunca ia mesmo. Inclusive tem uma frase do Marx lá no Manifesto Comunista que diz que as coisas acabam antes de se consolidarem, e pra mim isso define muito bem o que tá acontecendo agora. A gente tá vendo o possível fim das salas de cinema antes mesmo dessas salas de cinema existirem pra maioria da população mundial. Então é uma mídia que meio que tá morrendo antes das pessoas terem acesso a ela. E falando em sala de cinema, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Flash, e a sala tava mais vazia do que a cabeça de um fã do MBL. Eu pensei que era porque era um filme lixo, que ninguém ligava e tal. Só que um tempo depois eu fui ver Barbie e tava vazia do mesmo jeito. E eu jurei que era pelo horário. Mas no dia que eu fui ver Deadpool e Wolverine, ou no dia que eu fui ver FNAF, ou no dia que eu fui ver Superman, todos em horários diferentes, tava tudo exatamente do mesmo jeito. Foi aí que eu percebi que meio que cinema já não enche mais. A única vez que eu vi a sala cheia foi quando saiu um filme daqui do Maranhão e quase que não sobrou cadeira pra gente. Será que investir em cinema nacional é a salvação para as pessoas voltarem aí pra sala de cinema? Tem quem fale que as salas estão vazias porque estão muito caras, tem quem fala que é por causa da pandemia, mas geral concorda com um ponto. As salas de cinema não estão mais lotando como um dia elas já lotaram. O que quer dizer que mesmo se as salas sumirem, não vai ser culpa da Netflix. Vai ser um processo que já tá rolando faz um tempinho. A minha opinião sobre isso tudo é que a Netflix vai dar uma de Disney e estragar tudo que ela comprou. Pode ser que o James Gunn seja tirado da liderança da DC. Pode ser que os próximos filmes programados pra sair simplesmente sumam e nunca saiam. A HBO pode se unificar com a Netflix, criando o maior streaming da história da humanidade. Os filmes podem acabar ficando menos tempo nas salas pra priorizar o streaming. E os jogos podem mudar, mas sinceramente esse detalhe aqui tanto faz. Porque Mortal Kombat já mudou de dono mais 5 vezes. E sinceramente, a essa altura do campeonato, você ainda tem confiança de que sai alguma coisa boa de Mortal Kombat, pelo amor de Deus. E pode ser que nessa brecha temporária, até tudo se reorganizar, a Disney aproveite para se consolidar mais ainda como monopólio. Ou até mesmo nesse meio tempo, a China pode avançar seu projeto de se consolidar mundialmente. E para nós que somos meros mortais, alguma coisa vai mudar? Eu acho que para nós vai ficar tudo do mesmo jeito. A maioria de nós só vê filme quando sai no streaming. Então meio que tanto faz se as salas de cinema vão sumir ou não. Não muda praticamente nada. Então não te desespera. O cinema não vai morrer. O máximo que pode acontecer são as salas sumirem. E a maioria da galera nunca nem foi numa sala de cinema na vida. Então se elas sumirem, a maioria das pessoas vai continuar a vida normalmente. E não te preocupa, as coisas não vão ficar woke. Isso de que a Netflix é woke, é só balela da direita. É só tu ver Vandinha, onde geral é branco e hétero, ou Stranger Things, onde o único gay do grupo é o único solteiro do grupo. Então esse negócio de que a Netflix enche as coisas de pautas gays e de esquerda, é tudo mimimi da direita. Essa galera que não consegue ver uma mulher como protagonista, que já fica todo se coçando. É um povo que só consegue ver homens sarados sem camisa como protagonista, que é o que eu já comentei nesse canal aqui.